Olá pessoal, bem-vindos a esse vídeo. Somos alunos do terceiro semestre de Engenharia Civil e vamos resolver um problema de resistência dos materiais. Nesse problema, temos dois apoios, um fixo e um móvel, e uma carga uniformemente distribuída, W0, e essas quatro distâncias. Vamos começar. O problema nos informa que W0 equivale a 200 kN por metro e L equivale a 1 metro. Agora, para prosseguirmos, devemos descobrir as reações de apoio dos dois pinos, tanto fixo quanto móvel. As forças existentes em um pino fixo são duas. Eu vou chamá-las vertical A, adotando o sentido que eu quero, pois se no caso eu estiver errado e adotei o sentido errado, a conta dará negativa. Mas, como eu não sei qual é o sentido, eu vou chamar VA vertical para cima. O pino fixo tem duas reações, uma vertical e outra horizontal, que eu também vou adotar o sentido para a direita. Irei chamá-la de HA. Indo aqui no pino móvel, o pino móvel só tem uma reação de apoio, que é uma reação vertical. Eu também não sei se é para cima ou se era para baixo, então eu adotarei para cima. Tendo isso posto, eu irei chamá-la de VB, vertical B. Tendo isso posto, eu agora irei fazer o equilíbrio dos pontos. Equilíbrio das forças em X, equilíbrio das forças em Y e equilíbrio de momento. Irei fazer aqui do lado. Fazendo a somatória das forças em X, nós devemos olhar todas as forças atuantes no eixo X, que no caso, olhando no exercício, existe apenas uma, que é HA. Portanto, a somatória das forças em X é igual a zero. Traduzindo isso, iremos reescrever a equação. Eu analiso todas as forças novamente. Analiso todas as forças que estão no eixo Y, como só tem uma, eu irei adotar HA. Como não tem mais nenhuma outra força no eixo X, ela mesma será igual a zero. Portanto, eu já tenho uma força, HA igual a zero. Agora, iremos para a somatória do eixo Y. Somatória das forças do eixo Y também tem que ser igual a zero. Agora, novamente, analisamos todas as forças atuantes no ponto Y. A primeira está bem clara, VA. Eu adotarei para cima como positivo e para a direita como positivo. E no sentido horário. Voltando, analisamos todas as forças no eixo Y. De cara temos VA mais VB. E temos uma outra que corresponde a todo esse carregamento distribuído. Como vamos representar esse carregamento distribuído em uma só força? Vamos pegar o baricentro desse retângulo, que é mais ou menos aqui. E para fazer essa força resultante, devemos multiplicar o W0, que é todo o carregamento, pela própria distância, ou seja, é a área de um retângulo, W0 por L, que no caso temos 4L, portanto fica igual a 4. Então, 200
vezes 4 equivale a 800. Então, temos uma força apontando para baixo que vale 800. Então, eu venho aqui, VA eu já escrevi, VB eu escrevi, e falta a força apontando para baixo, menos 800, igual a zero. Daqui, dessa equação, temos que VA mais VB é igual a 800. Eu não consigo descobrir nada com essa equação, portanto, eu vou partir para o momento. A somatória dos momentos é igual a zero. Nesse caso, eu preciso escolher um ponto, ou A, ou B, ou C. Eu irei escolher o ponto A, pois é um ponto de apoio e fica mais fácil para ser calculado. Poderia escolher o B, poderia escolher o C, mas irei escolher o A, pois eu já desconsidero essas duas forças. Pois lembre-se, momento é força vezes a distância. Se eu escolher o ponto a distância entre essas duas forças será zero. Portanto, ficará mais fácil de ser trabalhada. Então, somatória do momento em A tem que ser igual a zero. Como iremos fazer isso? A somatória dos momentos, temos que pegar a força que causará momento na estrutura, que no caso, VA não irá, HA não irá. Analisando, temos a força de 800. De quanto que ela causará o momento? Primeiro, analisamos o seu sinal. Se eu fizer um corte nessa parte da estrutura, essa força atuará em sentido horário. Perceba, a força irá para baixo, irá movimentar no sentido horário em torno do eixo A. Portanto, mais 800 vezes a sua distância entre o eixo escolhido, que no caso é 2. Analisamos a segunda força se tiver. Opa, achei, VB. Se eu fizer um corte novamente, a estrutura, a força, fará com que a estrutura gire no sentido anti-horário. Portanto, é negativa. Logo, VB vezes novamente a distância até o ponto A, que é 1, 2, 3, vezes 3, terá que ser igual a zero. Fazendo essa conta, temos que VB é igual a 5 a 533,33. Agora, descoberto VB, podemos voltar para a equação que descobrimos. Portanto, VA será 800 menos 533. Com isso, descobrimos as 3 reações de apoio, sendo que VA é 800 menos 533, que dá um total de 266,67. Esse é o valor de VA. Agora que temos as 3 reações de apoio, iremos construir um gráfico.
Esse gráfico é de suma importância para a visualização de todas as forças. Como HA é igual a zero e não temos mais nenhuma força na horizontal, a força normal que é resultante daqui entre os dois lados, entre o trecho AB e BC, é igual a zero. Portanto, eu não irei representá-la aqui. Mas temos outras duas forças, que seria o momento fletor novamente. Iremos fazer a força cortante e o momento fletor. Para calcular essas é muito fácil. Você primeiro deve fazer um corte na estrutura em qualquer lugar dela. Eu vou fazê-lo aqui. E iremos desprezar a parte que tem menos forças. No caso, ambas têm duas forças. Mas por conta de ser do lado esquerdo, eu irei desprezar o lado esquerdo. Agora, se a gente desprezar esse lado, teremos que levar em conta duas coisas. Essa força, que entre VA, que terá que vir para cá, e existe uma força que é resultante desse pequeno retângulo, que eu irei desenhar da mesma forma que eu fiz com isso. Como nós calculamos? Esse pedaço vale x, correto? Então, se eu sei que W0 é 200, essa força equivale a 200 vezes x. Sendo assim, podemos calcular a força cortante, fazendo a seguinte equação. VAB é igual. Analiso. VA terá que vir para cá. Como entrará em sentido horário, será positiva. Mais VA. Quem é VA? 266,67. 67. Analisamos a segunda força. 200 vezes x, que irá vir para cá. Como ela está em sentido contrário, fará o movimento anti-horário. Portanto, menos 200 vezes x. Agora, teremos que adotar valores de x conforme a distância, tanto mínima quanto máxima. Para x igual a zero, o momento, se eu substituir o x nessa equação por zero, eu ficarei apenas com 266,67. Logo, VAB é igual a 266,67. Portanto, eu venho no gráfico e delimito o ponto 266,67. Que no caso eu estou analisando o trecho AB. Quando a distância for máxima, o x equivale a 4 metros. Então, para x igual a 3, desculpa, aqui é 3 metros. Distância de 3 metros. Substituirei na equação e VAB dará um valor de 333,33. Negativo. Sendo assim, eu venho no gráfico, no ponto em que L é igual a 3 e coloco o valor descoberto.
e traço uma reta entre os dois pontos. Pois a equação é de primeiro grau. Perceba que, entre a caminhada, o valor zerou exatamente nesse ponto. Então, nós teremos que descobrir o valor nesse ponto. E como faremos isso? Como eu disse, o ponto zerou. Então, devemos descobrir qual é a distância entre o zero até onde zerou. Para isso, sabemos que o momento fletor é zero e não sabemos o x. Então, zero tem que ser igual a 266,67 menos 200 vezes x. Fazendo essa conta, você encontrará que x é igual a 1,33 metros. Ou seja, está a uma distância de 1,33 metros da estrutura, a força cortante será zero. Portanto, agora iremos fazer o cálculo do momento fletor, que novamente, M A para B, olharemos as forças. Temos VA. VA é 266,67 mas temos uma distância agora no momento fletor. Temos uma distância que temos que considerá-la. Portanto, é 266,67 vezes x, que não sabemos qual é a distância. Menos, pois está apontando para baixo e as fibras tracionadas serão na parte de cima, portanto, menos 200 vezes x, que é a força, vezes a distância, que é x sobre 2, vezes x sobre 2. Esse aqui é o momento. E agora fazemos a mesma coisa para cada distância. Quando x para x igual a zero, teremos que MAB será zero. Para x igual a 3, temos que MAB será igual 100 negativos. Agora, temos que lembrar que o momento fletor não é igual à força cortante. O lado positivo é o lado das fibras tracionadas. Como eu disse, começa em zero, mas é negativo. O negativo é desse lado do gráfico. Então, como é uma equação de segundo grau, pois aqui ficará x ao quadrado, é uma parábola que vai até o 100 positivo. 100 negativo, mas como as fibras tracionadas ficam do lado de cima, é aqui. E agora, temos que achar o ápice, o ponto mais elevado desse gráfico, dessa parábola, que no caso pode ser dado por px, quando x vale 1,33, que é exatamente a distância que descobrimos. Fazendo essa conta, o momento fletor dará
177,72. Ou seja, esse ponto equivale a 177,72. Certo? Agora analisaremos o trecho entre B e C, fazendo novamente o mesmo corte. Irei desprezar esse lado da estrutura, mas eu tenho somente uma força aqui. Lembre-se, sempre despreze o lado que tem menos forças. Eu só tenho uma força aqui, que é igual a essa, como o mesmo jeito que calculamos essa, que é 200, que é a carga, vezes essa distância x, que eu não conheço, apenas essa. Então, a força cortante de VCB é igual a 200 vezes x. Positivo ou negativo? Bom, a força atuará nesse sentido, fazendo a estrutura rodar no sentido horário. Portanto, positivo. E fazemos a mesma coisa quando x igual a zero. A força cortante de VCB dará zero. Portanto, começará aqui. E para x igual a 1, pois ele andará daqui até aqui, temos apenas um L. Portanto, para x igual a 1, a força cortante dará 200. Então, começa no 0 e vai até o 200. Desse modo. Positivo. E agora calcularemos o momento fletor de C e B, que pode ser dada por a força 200 vezes x vezes a distância. Se ela está bem no meio da força x, da distância x, essa distância será x sobre 2, logo vezes x sobre 2. Positivo ou negativo? Bom, ele empurrará essa parte para baixo, essa parte para baixo, fazendo com que essas fibras se tracionem. Portanto, é negativo, pois ela tracionará as fibras da parte de cima. Essa é a forma do momento fletor de C e B. E fazemos a mesma coisa para x igual a zero. O momento fletor dará zero. E para x igual a 1, fazendo essa conta, MCB dará menos 100. Portanto, agora iremos colocar esses valores no gráfico novamente. Começa em 0 e termina em menos 100. Lembre-se, menos 100 na parte de cima do momento fletor. Como é uma equação de segundo grau, pois tem x vezes x que dá x ao quadrado, isso é uma parábola. E assim finalizamos o exercício. Muito obrigado pela visualização.